Olá pessoas, aqui é a Mari, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu quero compartilhar com vocês hoje um livro, indicar e ler trechos e comentar, reagir a esse livro, que é um dos livros muito importantes da luta anticolonial e antirracista, tá? Ele foi escrito pelo médico e psiquiatra Frantz Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas. Essa edição que eu tenho aqui, ela foi publicada em 2020, mas ele foi publicado a primeira vez em 1952. O Frantz Fanon, ele já faleceu. Deixa eu só ler aqui um trecho. Começar a fazer alguns recortes de leitura, tá bom? Deixa eu mostrar o Frantz Fanon. Lindo, inteligente, maravilhoso pra vocês. Esse aqui é o Frantz Fanon. Tá? E aí, no livro, ele também vai falar sobre a relação de sujeição e de subordinação que existe entre a colônia e os colonizadores, né? A necessidade de muitos, não é todos, né, mas de muitos colonizados em agradar e se parecer com os seus colonizadores. Aí ele começa falando sobre a linguagem, que a linguagem é uma forma, né, de querer parecer, querer branquear-se, né? Ele usa essa expressão, tá? É bem pesado para algumas pessoas, vai incomodar bastante, mas é muito importante ler esse livro e sair da alienação. Inclusive, ele fala sobre alienação também, alienação do negro, do corpo negro. Do corpo da pessoa preta, do corpo da pessoa negra, né? Seja mestiça, como eu, seja pessoas mais retintas, né? Como ele, que é considerado um homem negro, um homem preto. Né? Porque, às vezes, essas palavras, elas variam de lugar para lugar, né? Os significados delas. Mas, no fim, todas as pessoas racializadas, de alguma forma, sabem do que ele está falando aqui nesse livro. Tá? Então, por exemplo, ele fala também sobre epistemicídio, desumanização da pessoa negra, preta, né? E ele sugere um humanismo radical. O que seria esse humanismo radical? Né? Antes de ler aqui, desculpa, já fui... Porque muita coisa vai borbulhando assim na minha cabeça. Esse humanismo radical seria uma sociedade, um país, uma nação, seja lá o que você pense aí, que não existe a diferença de raça, que não exista mais isso. Eu sei, parece algo utópico, né? Parece um sonho. Até porque isso é uma criação humana, né? A questão de raça é uma questão humana para nos separar também, para nos dividir, para nos alienar, para nos odiar. Porque essa questão de raça, ela faz com que a gente se odeie. E odeie a si mesmo. Destrua seu amor próprio, por exemplo. Né? Queira ser parecido com quem te oprime. Né? E ele fala sobre isso aqui nesse livro. Querer ser parecido de alguma forma é como se você quisesse ser embranquecida. Entende? Isso é muito forte, isso é muito pesado. Ele falece em 61. Então, ele morreu jovem, com 36 anos, se eu não estiver enganada. Deixa eu ver aqui. No período, isso eu tô lendo na página 23, tá? Num período em que a dúvida cética se arraigou no mundo, em que, nas palavras de um bando de canalhas, já não se pode discernir o sensato do absurdo, é difícil descer a um patamar em que as categorias de sensato e absurdo ainda não são empregadas. O negro quer ser branco. O branco se empenha em atingir uma condição humana, o que não é dado para as pessoas negras. Porque a colonização, ela trabalha na desumanização das pessoas negras ou pretas, como você queira chamar. Ela trabalha na desumanização, ela descredibiliza o corpo negro. Ele fala sobre a questão do corpo, né? Como a pessoa negra, ela é coisificada, desumanizada. Por isso que o negro quer se parecer com o branco. Por isso que tem negros que querem embranquecer. Então isso daqui, que é o título do livro, por exemplo, Pele Negra, Máscaras Brancas, as máscaras brancas que ele se refere, é isso. É a humilhação, é a submissão que muitas pessoas negras ou pretas, se colocam para agradar, por exemplo, seus colonizadores. Tá? Então, claro que não são todas as pessoas, óbvio, né? Ele sabe disso. Eu tô só reproduzindo aqui o que diz o livro, tá bom? Então, resumindo, né? Porque é muito denso e é importante cada um ler e tomar suas próprias conclusões. Mas eu tô fazendo aqui a minha... Ele parece com 36 anos. 36 anos. Tão jovem. A verdadeira desalienação do negro requer um conhecimento imediato das realidades econômicas e sociais. Se há um complexo de inferioridade, ele resulta de um duplo processo econômico
em primeiro lugar, e em seguida por inferiorização, ou melhor, por epidemização dessa inferioridade. Agora eu vou para a página 27. Aqui é uma introdução explicando como seria o livro de maneira geral, tá bom? Os 3 primeiros capítulos tratam do negro moderno. Contemplo o negro atual e tento determinar suas atitudes no mundo branco. Os 2 últimos são dedicados a uma tentativa de explicação psicológica e filosófica do existir do negro. A análise é, sobretudo, regressiva. O 4º e o 5º capítulos se situam num plano fundamentalmente distinto. No 4º, critico um trabalho, que, ao meu ver, é perigoso. O autor, Manoni, tem, de resto, consciência da ambiguidade de sua posição. Nisso, talvez, resida um dos méritos do seu testemunho. Ele tentou expor uma situação. Temos o direito de declarar nossa insatisfação. É uma crítica que ele está fazendo a um pensador que, em sua época, teve uns pensamentos meio racistas, né? E colonizador. Defendendo o colonizador, né? O 5º capítulo intitulei A Experiência Vivida do Negro. É importante, em mais de um aspecto, ele mostra o negro confrontado à sua raça. Ficará evidente que não há nada em comum entre o negro desse capítulo e aquele que busca se deitar com uma branca. Neste último, se percebia o desejo de ser branco. Uma sede de vingança, em todo caso. Ali, pelo contrário, observamos os esforços desesperados de um negro que se empenha em descobrir o sentido da identidade negra. A civilização branca e a cultura europeia impuseram ao negro um desvio existencial. A outra parte, com frequência, aquilo que é chamado de alma negra é uma construção do branco. E isso aqui é muito profundo. Porque, por exemplo, eu sou da área da música, né? Sou professora de música. E na música isso a gente vê muito evidente. Algumas pessoas, alguns professores mesmo, né? Que são muito adoradores da cultura europeia, colocam a pessoa negra, preta, ou racializada de maneira geral, como um corpo apenas. Então, ele é visto como uma pessoa do ritmo. Ah, você é ótimo no ritmo, né? Você é rítmico. Enquanto as pessoas que têm o campo do conhecimento, que são admiráveis por esses outros professores, intelectuais, né? São vistos como pessoas da harmonia, os que pensam, né? Como consegue dividir? Não tem como dividir isso, né? Porque a harmonia e a melodia precisa do ritmo para ser música também, né? O ritmo tá em tudo. Então, assim, isso não é real, né? Isso também é construído pela sociedade racista e colonizada, tá? Tô dando só um exemplo da música, porque é um exemplo muito simples, que qualquer um pode perceber, tá? Qualquer um pode observar assim, e, ixi, é mesmo. Se liga nesses comportamentos. Para resistir nos espaços colonizados, o negro precisa se adequar ao embranquecimento, o que é uma armadilha, segundo Fanon. O sujeito ou a sujeita alienada faz isso pelas máscaras brancas. As máscaras brancas aqui é a prisão, o medo, a servidão, a submissão. Isso aqui é um exemplo, mas que ele vai aprofundar. Esse exemplo é bom vocês lerem, comprar o livro e ler. Mas eu vou só ler o início aqui para vocês entenderem do que eu tô falando, tá? O exemplo que ele cita. Maiote ama um branco, de quem aceita tudo. É o seu senhor. Ela não demanda nada, não exige nada, a não ser um pouco de brancura em sua vida. E quando interpelando a si mesma sobre ser ele bonito ou feio, responde apaixonada. Tudo que sei é que ele tinha olhos azuis, cabelos loiros, pele clara e que eu o amava. É fácil perceber. Ao recolocarmos os termos em seus devidos lugares, que se obtém algo mais ou menos assim. Eu o amava porque ele tinha olhos azuis, cabelos loiros e pele clara. E nós, que somos antilhanos, ele falando dele por ser das Antilhas, por ser de Martinica, sabemos disso perfeitamente bem. Como se diz por lá, o negro tem os olhos azuis. Quando dissemos em nossa introdução que a inferioridade foi historicamente e vivida como econômica, não estávamos enganando. Não estávamos enganados. Um minutinho. Esse trecho aqui é bem impactante. Página 126. Já faz alguns anos que laboratórios tentam descobrir uma poção de desnegrificação. Com a maior seriedade do mundo, laboratórios enxaguaram seus tubos de ensaio, calibraram suas
balanças e deram início a pesquisas que permitirão aos pobres negros se embranquearem. E assim, não mais terem de carregar o peso dessa maldição corporal. Difícil, né? Difícil se você entende, né? Mas isso é real, tá, gente? Isso é real. Existem pessoas que são pretas, negras, pardas, de pele mais escura. Pessoas racializadas que gostariam de ser brancas e fazem de tudo, de alguma forma, para usar essas máscaras que o Fanon está falando aqui nesse livro. E que fariam de tudo para isso, tá? É muito triste, né? Porque isso também parte um pouco do... Eu sei que é violento, isso é muito violento, isso é muito difícil, eu sei. Mas isso também parte do amor próprio, né? Isso tem a ver com amor próprio, sabe? Deixa eu colocar aqui. Eu vou ler essa página 242, tá? A desgraça e a desumanidade do branco consiste em ter matado o ser humano onde quer que fosse. Consistem em, ainda hoje, organizar racionalmente essa desumanização. Mas eu, o medicou, na medida em que me seja possível existir plenamente, não tenho o direito de me confirmar em um mundo de reparações retroativas. Eu, o medicou, quero apenas uma coisa, que o instrumento jamais domine o homem. Que cesse para sempre a escravização do homem pelo homem, ou seja, de mim por outro. Que me seja permitido descobrir e desejar o homem onde quer que se encontre. O negro não existe, não mais que o branco. Ambos têm de se distanciar das vozes desumanas que seus respectivos ancestrais, para que possa surgir uma autêntica comunicação. Antes de enveredar por uma voz positiva, cabe à liberdade um esforço prévio da desalienação. Um homem, em um princípio da sua existência, está sempre congestionado, afogado na contingência. A infelicidade do homem é ter sido criança. E por meio de um esforço de resgate de si mesmo e de depuração, é por meio de uma atenção permanente de uma liberdade que os seres humanos podem criar as condições ideais para a existência de um mundo humano. Superioridade, inferioridade, por que não tentar simplesmente tocar o outro, sentir o outro, revelar-me o outro? Minha liberdade não me foi dada, afinal, para construir o mundo do você? Ao concluir esta obra, gostaríamos que pudessem sentir como nós a dimensão aberta de toda a consciência. Minha prece derradeira. O meu corpo faz sempre de mim um homem que questiona. Frantz Fanon. Tem muito mais aqui, tem muito mais. Porém, é muita profundidade para um vídeo. Para ler um livro como esse, a gente precisa de tempo. De reflexões e volta. De tempo, reflexões e volta. Tá? Então, é isso. Boa noite, bom dia, boa tarde. Até a próxima. Um cheiro. Pensa comigo. Tá? Tchau. Fui.